Bueno, boa tarde a todos, buenas tardes a todos. Soy Cristiano, como apellido de Brasil. Bueno, apesar de falar português, vou tentar algo diferente, un misto de português con espanhol para a apresentação de hoje. Bueno, es un gran desafío hablar ahora en la hora de la siesta, entonces tentaré ser más dinámico para que vosotros puedan acompanhar. Pensei em contar umas bromas de português que fazemos muito em Brasil, pero penso que não é o momento mais oportuno. Bueno, então vou falar de la TUI e de las redes sociales. Que relação tem? Como se pode, de alguma forma, aproveitar mais a oportunidade de la integração de serviços, de funcionalidades de la TUI com aquelas que nossos estudantes, nossa comunidade já está acostumada a utilizar em seu cotidiano. Bueno, um pouco de contextualização. Sou de Unicinos. Unicinos é uma universidade jesuíta em sul de Brasil. Por los rankings atuais de Brasil, é a segunda universidade privada em qualidade do país. Nós temos como que 30.000 estudantes. Há uma ênfase muito forte em tecnologia, com diversos institutos tecnológicos e com inovação. Temos hoje um Tech Park, um parque tecnológico que é Tecnocinos, que é considerado o melhor do país. E em Unicinos temos também um projeto que há 5, quase 6 anos, que é o Observatório Santander, que é um projeto que visa 3 coisas, basicamente: a investigação e o desenvolvimento focado nas redes sociais, na mobilidade e o que temos falado, que é a computação ubíqua. Hoje se fala muito de la internet e de las coisas, de termos o ambiente interagindo com as pessoas, se comunicando, os objetos passam a ser inteligentes. É isto que queremos. A evolução da TUI para o móvel e depois para o wearable e depois para, sei lá o que, a roupa, a peruca, o que queira, pode ser, por que não? Isto tem a ver com a internet das coisas. Muito bem. Então, a primeira coisa que penso em responder é por que a TUI e as redes sociais? E vamos mirar um pouco o que está ocorrendo hoje com as redes sociais. Facebook, por exemplo, tem algo como 1,5 bilhões de usuários. Esses são os números de Facebook. E as redes sociais de mensageria como WhatsApp ou como Facebook, Instant Messenger, Facebook Message, estão entre as redes sociais mais populares. Se mirares para a pantalla, verás que algumas redes como QQ, que é muito popular por los chinos, que é uma rede também de mensageria, está muito difundido. Então, se vê hoje o crescimento cada vez maior das redes sociais, especialmente entre os jovens. Aqui tem alguns gráficos de tendência, depois este material estará disponível, não vou detalhar todos os dados, mas se vê que Facebook não cresce mais tão vertiginosamente, não há um crescimento muito acentuado em Facebook. Pero está se mantendo com a base de usuários. Há uma fidelização de los usuários de Facebook. E outras redes como Instagram tem crescido muito, que são redes que se compartilham fotos e se compartilham informações mais visuais, estão crescendo. Aqui um pouco de la demografia, pero só para mostrar basicamente 2 coisas. Algumas redes têm mais homens que mulheres, pero a tendência é que os jovens sejam os jovens, especialmente aqueles na idade da universidade, são os que estão mais utilizando as redes sociais. E se pode ver aqui alguns dados também de engajamento, de como os usuários estão utilizando as redes. Por exemplo, em Facebook, 70% dos usuários acessam uma vez ao dia o Facebook. Isto é muito alto, realmente é muito impressionante. Então, o que se conclui? Essa é outra informação importante, outra estadística importante, que é que 90%, o gráfico,
los usuarios en la edad de 19 a 29 años están en las redes sociales. Es muy alto. Entonces, las conclusiones nos muestran que en la edad que típicamente las personas están en la universidad, el uso de redes sociales es muy intenso. Segundo, que se puede usar esto como una manera de alguna forma fidelizar la comunidad universitaria con el uso de la TUI. Y voy a mostrar lo que propongo enseguida. Por ejemplo, se puede ofrecer servicios integrados. Vamos a pegar un ejemplo que es el control de acceso. Un servicio muy común que casi todas las universidades tienen algo en ese sentido. Entonces, podría en un momento en que el usuario usa la TUI para ascender, para entrar en la universidad, puede compartilhar esta información en las redes sociales. Es una integración muy fácil de hacer, que se puede casar una viralidad y con eso divulgar más los servicios de la TUI. Entonces, lo que propongo hoy para ustedes es que la TUI sea una puente entre el mundo real, el campus de la universidad, el mundo del estudiante y el mundo virtual, sus amigos, sus compañeros que están en las redes sociales. ¿Y cómo TUI puede ser esta ponte? Primero, vamos a ver o que es a TUI. Todos lo saben, mas es una herramienta que básicamente está en tres grandes grupos de servicios. Tres grandes grupos de funcionalidades: los servicios de los campus, como la biblioteca, acceso, etc. La comunicación, y puede ser una potente herramienta de comunicación. Y la tercera cosa, de fidelización. La TUI, dice el estudiante, determina un pertencimiento. El estudiante, al ter una TUI, pertence a una comunidad, a una universidad. Es el indicador de que el alumno pertence a la universidad. Entonces, o que se puede hacer? Se misturar todas las cosas, se conseguir de alguna forma vincular las relaciones virtuales de las personas con el mundo real, se consegue a través de la TUI criar esta ligación. Porque la TUI nada más es do que a conexão do estudante com a universidade, uma conexão física, algo que o identifica. Esta conexão física, mais a conexão virtual, mais o móvel, se pode fazer coisas muito interessantes. Por exemplo, se pode trabalhar com jogos. Havemos alguns exemplos que vou mostrar em seguida. Então, algumas possibilidades que temos discutido a partir do Observatório Unicinos é que estão disponíveis hoje. Primeira delas é a ideia de la TUI como um social card. Estamos expandindo para os serviços tradicionais e mirando a la TUI como algo que congrega a conexão com as redes sociais e a conexão com dispositivos móveis. Se pode fazer uma série de coisas. Por exemplo, imaginem um aluno que chega à biblioteca e em seu móvel pode saber, por exemplo, ao entrar na biblioteca, automaticamente é notificado em seu móvel seus amigos de Facebook que estão na biblioteca. Isso é possível de fazer. Ou quando vai aparcar seu coche e recebe a informação de que ha comunicado em sua linha do tempo que está na universidade. São coisas que podem muito facilmente ser hechas. Então, a TUI é o primeiro componente, o componente de identificação, de acesso a serviços. E também, como sabemos, de outros tipos de serviços. As redes sociais aqui dividiriam em duas partes. As virtuais, que conhecemos, como Facebook, como Twitter, etc. E a física, porque ao estar em uma universidade, também está em uma rede social. E tem seus companheiros de curso, seus companheiros de carreira, e assim se vai. Então, isso também são redes sociais. E se pode combinar tudo isto. E terceiro, estamos falando da app TUI.
Hoy la API TUI permite un conjunto de servicios que pueden ser hechos sin la necesidad del plástico, de la tarjeta física. Y además permite algo que la TUI no permite, que es una interacción más dinámica con los usuarios. Se puede notificarle de cosas, se puede interagir en un app como no se pode interagir em uma tarjeta física. Então, essa é uma possibilidade. Outra possibilidade é o que estamos experimentando hoje pelo segundo congresso consecutivo de la tarjeta universitária, que são as redes sociais espontâneas. Criar redes sociais com propósitos específicos. Por exemplo, ao entrar a acender a API TUI, você pode escolher a opção rede social e interagir com as pessoas que estão aqui agora. É uma alternativa de discutir as coisas enquanto a charla está ocorrendo. E com isso você pode pôr perguntas, você pode discutir, compartilhar conteúdo, são coisas que se pode fazer. Redes sociais espontâneas para nós outros são redes sociais criadas para um propósito, para um contexto específico. E então poderia, numa rede social, aqui criamos algo novo, mas se poderia usar os serviços disponíveis de uma rede social específica combinados com as redes sociais reais. Aqui estamos combinando um aplicativo, uma ideia de um chat com um evento, um congresso, pero poderia se fazer isso no contexto que quiser. Aqui só detalhe um pouco mais, pero vou pular em função do tempo. E uma terceira possibilidade são os jogos móveis e ubíquos. O que são jogos móveis e ubíquos? Estamos acostumados com jogos virtuais, em que a pessoa juega, assume um personagem em el teléfono, em videogame e juega dessa forma. Um jogo móvel, além de utilizar o dispositivo, o móvel, pode utilizar também o ambiente em que o aluno está inserido. Por exemplo, você pode criar um jogo em la universidade com diferentes propósitos. Hoje, uma das áreas que se desenvolve muito é a área de jogos sérios. Se usa jogo, por exemplo, para ensinar um determinado conteúdo ou para divulgar uma determinada informação. Você pode criar jogos para isso. Por exemplo, para criar um conceito de mais sustentabilidade, você poderia criar um jogo que se daria pontos quando o aluno no azeite de coche para a universidade ou tentasse fazer algo mais sustentável. São exemplos de coisas que se pode fazer. Alguns exemplos do que hemos hecho nestes três grandes áreas. Primeiro, habíamos desenvolvido em Unicinos 2 jogos que estão disponíveis, se pode bajar e experimentar. O primeiro, Ignis Anima, era um jogo que existia um mundo virtual, uma sala secreta, e a pessoa teria que descobrir coisas, pistas em la sala para conseguir desvendar algo, descobrir o que se passava naquele lugar. E para coletar as pistas tinha que andar por el campus da universidade. O que queríamos com isso era basicamente duas coisas. Primeiro, comunicar os serviços de la TUI disponíveis em la universidade. Segundo, criar algo como